Então, hoje, esse momento aqui, um bônus, né? Eu vou ler para vocês a parábola da semente, a história da semente, e depois vou ler o Salmo 91 da Bíblia que eu leio normalmente. Então, a história da semente. Antes de ler a história da semente, eu tenho que voltar um pouquinho, tá? Ele ainda falava à multidão quando sua mãe e seus irmãos apareceram. Eles estavam do lado de fora tentando mandar-lhe um recado. Foi quando alguém informou: sua mãe e seus irmãos estão aqui, querem falar com o senhor. Jesus não deu uma resposta direta, mas perguntou: quem vocês acham que são minha mãe e meus irmãos? Ele então apontou para os seus discípulos: olhem bem, eles são minha mãe e meus irmãos. Mais vale a obediência que laços de sangue. Quem faz a vontade do meu Pai Celestial é meu irmão, irmã e mãe. Instantes depois, Jesus deixou a casa e assentou-se à beira da praia. Não demorou muito e uma multidão ajuntou-se à sua volta, obrigando-o a entrar no barco. Usando o barco como púlpito, contou a história para o povo. O que vocês acham? Um agricultor estava semeando. Enquanto fazia seu trabalho, algumas sementes caíram pelo caminho e as aves as comeram. Outras caíram no meio dos pedregulhos, brotaram rapidamente, mas não aprofundaram as raízes. Com o calor do sol, secaram tão rapidamente quando haviam brotado. Outras ainda caíram no meio das ervas daninhas. As sementes chegaram a brotar, mas foram sufocadas. Por fim, algumas porém, caíram em boa terra e produziram uma colheita que superou todas as expectativas. Vocês estão entendendo? Os discípulos perguntaram: por que conta histórias? E ele respondeu: vocês já ouviram bastante a respeito do reino de Deus, conhecem suas verdades, mas nem todos tiveram esse privilégio. Quando alguém tem um coração preparado, a compreensão é real. Mas se não houver receptividade no coração, logo desaparece. Por isso, conto histórias. Meu objetivo é criar disposição, levar ao povo a receber a mensagem, nas condições em que se encontram. Eles ficarão ouvindo até o dia do juízo e não entenderão nada. Vão ficar irritados por ouvir tanto e não entender coisa alguma. Que não se repita a previsão de Isaías. Seus ouvidos estão abertos, mas não entenderam uma palavra. Seus olhos abertos, mas não viram nada. Esse povo é cabeça dura, eles tapam ouvidos com os dedos para não escutar. Eles fecham os olhos para não serem obrigados a ver e assim evitam ficar comigo face a face e me deixar curá-los. Você, no entanto, tem olhos abençoados por Deus, olhos que veem, e ouvidos abençoados por Deus, ouvidos que ouvem. Muita gente, profetas, crentes humildes, dariam qualquer coisa para ver o que vocês estão vendo e ouvindo e o que vocês estão ouvindo, mas nunca tiveram chance. O significado da história da colheita. Reflitam sobre a história do agricultor e as sementes. Quando alguém ouve as novas do reino e não se apropria delas, elas permanecerão na superfície. Então o maligno as arrancará do coração do ouvinte. Essa é a semente do agricultor espalhou pela estrada. A semente lançada nos pedregulhos corresponde àquela que ouve e instantaneamente recebe a mensagem com grande entusiasmo. Mas a palavra não cria raízes. Assim, diante de alguma dificuldade ou quando passa a emoção, a mensagem é esquecida e nada sobra. A semente lançada no meio das ervas daninhas é aquela que ouve a mensagem do reino, mas é vencido pela preocupação e pela ilusão de manter o que tem e de ganhar mais. A mensagem é sufocada e não sobra nada. A semente lançada à terra boa é a pessoa que ouve a palavra e a acolhe. E a colheita supera todas as expectativas. Legal, né? Essa Bíblia é ótima para contar essas coisas. E aí eu quero te perguntar, Corida, como está a sua semente? A sua semente caiu no caminho?
A sua semente caiu nos pedregulhos. A sua semente foi lançada no meio das ervas daninhas. E aí você se preocupa com tudo e só fica olhando para os problemas? Ou a sua semente foi lançada numa terra boa? Muitas vezes eu fui a semente do pedregulho. Ouvia, me empolgava, fazia um pouco e acabou. Qual é? Como está a sua semente? Me conte. Para quem não conhecia, ficou bom? Deu para entender? Para quem está aqui ao vivo, ficou fácil de entender? Lindo, né? E uma ótima reflexão, né? Aí eu vou ler para vocês o Salmo 91 para deixar gravado aqui. E aí eu vou encerrar, tá bom? Essa gravação. Um tapa, né? Hoje foi dia de tapa, né, Bianca? Os atendimentos da terapia de hoje também foram. Ah, sempre. Ai, quanto amor. Então, eu vou ler o Salmo 91. A gente lê tanto que a gente já decorou quase tudo ele, sabe? Você que se senta na presença do Deus Altíssimo e passa a noite à sombra do Todo-Poderoso, diga assim: Deus, tu és meu refúgio. Confio em ti e estou segura. Isso mesmo. Ele protege você das armadilhas e a defende dos perigos mortais. Seus enormes braços estendidos são como um escudo. Atrás deles você está segura. Eles evitarão que você seja ferida. Não precisa ter medo de nada, nem do assalto à noite, nem das flechas voando de dia, nem da doença que ronda pela escuridão, nem do desastre que irrompe ao meio-dia. Ainda que outros morram à sua volta e caiam por todos os lados, você não sofrerá nenhum arranhão. Você será protegida e de longe verá os ímpios serem punidos. Sim, porque o Eterno é o seu refúgio. O Deus Altíssimo é o seu abrigo. O mal não conseguirá chegar perto de você. A iniquidade não passará da porta. Ele ordenou a seus anjos que aguardem por onde quer que você vá. Se tropeçar, eles a segurarão. O trabalho deles é evitar que você caia. Você caminhará tranquila entre leões e cobras, pisará neles e nada acontecerá. Se você se apegar a mim para salvar a vida, diz o Eterno, tirarei você de qualquer problema. Se você aprender a confiar em mim, cuidarei de você como ninguém. É só me chamar que eu respondo. Ficarei ao seu lado nas horas ruins, resgatarei você e depois darei uma festa em sua honra. Eu a presentearei com uma vida longa e a você mostrarei a minha salvação. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Lindo? Lindo, eu amo o Salmo 91, gente. Eu amo o Salmo 91. Graças a Deus. Gente, é isso. É isso que eu queria contar para vocês. Ó, esses post-it aqui, ó, eu tenho que colar no meu guarda-roupa. Ó. É post-it do meu quarto de guerra. Ó, vou ler para vocês. Ó, Pai, eu te amo e te agradeço por tanto amor e carinho. Te amo. E aí eu coloquei, né? Além disso, né? Senhor, que eu e minha família recebamos bênçãos inesperadas. Então, ao mesmo tempo que eu falo com ele, eu peço para ele, né? E aí, coisas específicas. Tem aqui, tem uns que eu preciso colar, hein? Tem 3 dias aqui que eu preciso colar. Deus já me abençoou. Ó, esse aqui que eu fiz no dia 12. Senhor, grata por ser capaz de ser obediente no presente para influenciar as futuras gerações. Nossa, eu estava inspirada aqui, né? E aí a gente vai fazendo e vai colando no post-it. Aí quando tá muito tarde, eu prego aqui na Bíblia. Porque esse aqui é o lugar da Bíblia que a gente tá, entendeu? E aí depois eu colo no guarda-roupa. Tô precisando colar urgente, vou colar agora. Mas é isso. Vocês querem fazer alguma pergunta sobre a leitura da Bíblia? Ou tá tranquilo, podemos encerrar?
Pra mim tá tranquilo. Tá tranquilo, né? Então, eu vou encerrar a gravação.